Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e as Marvels. Então venha discutir porque representatividade importa na maior franquia cinematográfica de heróis atual. Oi, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e você está ouvindo um episódio extra da tribo. Você não esperava por isso, eu não esperava por isso. Eu tô gravando isso meio que na impulsividade, porque eu fui assistir um filme no cinema e eu falei, eu preciso gravar sobre isso. Eu estava de férias, só que as férias para uma pessoa TDAH com um hiperfoco no próprio podcast não funcionam muito bem. Eu misturo minhas férias com o meu prazer e as coisas que eu quero fazer. É o que acontece, gente. Oi, prazer, TDAH, tudo bem? Você deve estar entendendo o que eu tô falando aí do outro lado, porque eu aposto que você já fez isso no meio das suas férias com algum hiperfoco que você não deveria estar mexendo e você resolveu que você ia mexer. Mas, recadinhos, a gente vai falar das Marvels, do filme que lançou da Marvel, óbvio, as Marvels da Marvel, enfim. Recadinhos rápidos. Primeiro, não esqueçam, para ajudar a Tribo TDAH a continuar a acontecer, vá lá em apoia.se/Tribo TDAH. Você escolhe os temas dos episódios, você pode participar dos episódios. Aqui, esse episódio tem pessoas participando e são pessoas TDAH Hypers que apoiam a Tribo TDAH. Se você não puder apoiar com dinheiro, eu prefiro que você apoie com dinheiro, ajuda muito, porque senão esse projeto não continua, mas você também pode recomendar para os seus especialistas, tem um monte de gente que recebe a recomendação da Tribo TDAH pelos médicos, pelos psicólogos, pelos psiquiatras, enfim, e vai lá onde você ouve das 5 estrelinhas. E os nossos TDAH Hypers também recebem parabéns nos aniversários deles. E os aniversariantes desse fim de ano foram Panice, no dia 5/11 e no dia 20/11 teve Tuki. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades e beijos especiais da Tata nessa nova fase de vocês. Então, agora, vamos pro episódio. Eu quero apresentar quem está aqui comigo, porque vocês não ouviram vozes. E essas vozes são de pessoas. Eu vou falar na ordem alfabética. Depois eu falo na ordem, na despedida, eu vou trocando essas ordens ao meio do caminho, gente. Mas por enquanto eu vou apresentar primeiro na ordem alfabética. Aline Mia. Oi, meio Aline. Nervosa. Relaxa. Nunca fiz isso. Uma coisa toda. Aí quando você falou ordem alfabética, eu falei, não. Por que letra A é primeiro, gente? Não. Na despedida eu faço o contrário. Você já deve estar acostumada, né? Aline, só para confirmar, os seus pronomes e o estado de onde você está falando. Ou cidade. Ela, dela e São Paulo, capital. Ok. Também tá a Tabita Moreira. Olá, Tabita! Além de TDAH Hyper, a Tabita também é nossa admin. Ela é nossa psicóloga lá do grupo. Oi! Olá, já tô feliz, ao contrário de Aline, porque raramente eu não fico por último. Dessa vez eu fiquei no meio. Exato. Eu compartilho, tendo o T no começo do nome, eu compartilho dessa sua... disso. Sempre na chamada eu ficava esperando todo mundo, e aí eu me distraía quando chegava na minha vez. Mas, enfim... Isso acontecia muito comigo. Sempre tinha que ficar esperando a professora no final para acertar a falta. Tabita, só para confirmar seus pronomes e da onde você está falando? Pronomes dela, falo de Natal, Rio Grande do Norte. E para fechar o nosso time, aqui, o Vini. Oi, é o Vinícius Pais. Oi, Vini. Olá, meus seus amigos. pronomes, de onde você está falando. E Vini é a nossa presença internacional nesse momento. Atualmente falo de Buenos Aires. E eu compartilho com vocês de ter problemas com ser o último da lista sempre, porque, bom, meu primeiro nome é V e meu sobrenome é com P, e aqui na Argentina tudo é pelo sobrenome, então é sempre o final de qualquer jeito. Eu nunca entendo por que as pessoas, em alguns países, colocam as coisas pelo sobrenome. Pra mim não faz muito sentido, mas...
Até faz, mas não Eu muito. O meu caso meu sobrenome é com A também, então eu ia ser A. Não tem jeito. Ia ser sempre começo, ia sempre sofrido. Apesar de eu acho que eu também ia me distrair tudo, mas assim, era só legal quando é pra sair mais cedo, pra, né, por fazer por ordem. Mas de resto, quando fala assim, apresenta trabalho, não, eu não quero falar primeiro, eu quero ouvir o que as outras pessoas vão falar pra ver se eu não tô falando besteira. Aí eu já sou desse desespero da letra A, do trauma da letra A. Gente, não foi intencional, mas aconteceu. Nós estamos tal qual a formação do filme, com 3 Marvels e um Nick Fury aqui nessa gravação. É verdade. Falta um gato. Cadê meu gato? Peraí, eu vou buscar o meu gato. Se vocês ouvirem miados, gente, nós temos gatos por aqui. Aqui, ó, aqui tem um gato. Olha só! Um gato, ele consegue miar? Gente, eu vou conversar pra vocês que depois que eu terminei de ver o filme, eu fiquei super desconfiada dos gatos. Não, pô. Os gatos são Gatos amigos. são fofos. A gente está gravando, gente, só áudio, mas eu deixei a sala aberta pra gente se ver. Então, na câmera vão aparecer gatos, vocês não vão assistir, mas enfim, porque esse vídeo não está sendo gravado. É só um podcast do tipo podcast tradicional, só com áudio. Enfim. Só nós temos os privilégios dos gatos. Só as pessoas que estão presentes aqui, que viram e não vão ver mais, porque o Vinícius ligou a câmera já. Exato. Foi um flash. Quando aparecer de novo, eu trago de volta. Eu, inclusive, na casa da minha mãe tem um gato que eu deixei lá porque ele briga com a minha gata, que ela é um gato laranja igualzinho a Goose do filme. O Nino, ele é igualzinho a Goose, é muito fofo. Aí eu já fiquei olhando pra cara dele de novo, Nino, você não vai botar um ovo, né? Não abre a boca, né? E por sinal, ao ouvinte, só pra te avisar, vai ter spoiler. Eu só fiz esse episódio pra ter spoilers. Se você não assistiu o filme ainda, talvez seja o momento de você parar, assistir o filme e depois você volta aqui. O podcast não vai sumir, eu vou estar te esperando. Se você não se importa em levar um monte de spoiler na cabeça, tudo bem, continua. Ninguém, assim, vai como você se sente mais confortável. Eu vou dar um resumo do filme. Se você não sabe do que eu tô falando, é o segundo filme da Capitã Marvel. Ele é a sequência da Capitã Marvel e é um primeiro filme da franquia que ele não leva o nome do herói para qual ele está fazendo a sequência. O The Marvels, ou As Marvels, ele conta a história da Carol Danvers, que é a Capitã Marvel, e no primeiro filme ela teve uma história dos Kree, que era um povo, um mundo de um povo tirânico e tudo, e aí ela meio que se revoltou depois que ela descobriu que ela estava sendo manipulada no primeiro filme. Eles tinham uma inteligência artificial que controlava todo o planeta. Ela foi lá e destruiu essa inteligência artificial e causou catástrofe nesse mundo inteiro dos Kree. E essa sequência é meio que os Kree tentando se vingar dela por ela ter causado toda a catástrofe do mundo deles, porque ela acabou com a inteligência artificial que controlava esse mundo. Então, nisso acontece que a Capitã Marvel, e os poderes dela acabam sendo linkados junto com a Kamala Khan, que é conhecida como Miss Marvel. Então tem a Capitã Marvel, a Miss Marvel e a Monica Rambeau, que as três, os poderes delas funcionam com base de luz, e eles acabam linkados, e elas acabam trocando de lugar por causa desses poderes, quando elas usam esses poderes. E isso é meio que o plot do filme. E é isso. Eu queria falar algumas coisas interessantes da ficha técnica. Primeiro, esse é o primeiro filme que tem uma mulher negra dirigindo na Marvel. Primeiro que, assim, é raríssimo ter uma mulher dirigindo um filme da Marvel. Segundo que 2020, quase 2024 já, finalmente tem uma mulher negra que colocaram para dirigir. Então ele é importante em diversas coisas. Esse filme, a maior parte do elenco dele não é um elenco branco.
É um elenco, a maior parte feminino, primeira diretora negra dirigindo, que é a Nia da Costa, e ela é a quarta mulher só a dirigir um filme da Marvel. As outras foram a Anna Bolden, que fez a Capitã Marvel em 2019, a Kate Shortland, que fez a Viúva Negra em 2021, e a Chloe Zhao, que fez Eternals em 2021. Então, dá pra perceber que, assim, 15, quase... pelo menos mais de 15 anos de Marvel, ter 4 mulheres, e a gente consegue citar o nome de cada uma delas, é muito pouco ainda. Isso talvez seja um pouco da revolta de muita gente ouvindo falar de eu não vou assistir, eu vou fazer boicote porque é um filme de mulher e blá blá blá, enfim. Tem um monte de polêmica desse filme. Esse é o primeiro filme que tem uma super-herói do Islã, que é a Miss Marvel. Como eu falei, a maioria das super-heroínas não é branca, então tem uma mulher negra, tem uma menina do Islã, que ela tem uma etnia que é marrom, se eu não me engano, como eles chamam, e já começa por aí. E aí, por que eu estou fazendo esse episódio? Gente, está um monólogo, eu prometo que eu já vou deixar todo mundo falar. Mas assim, por que eu estou fazendo esse episódio? Se você está meio perdido, volta nos episódios 82 e 83 da Tribo TDAH, que é a TDAH e Miss Marvel, que são uma roda de conversa, porque é onde eu falo sobre o TDAH da Miss Marvel, da Kamala Khan, da super-heroína. Isso é canônico. A Bisha K. Ali, que é a diretora, produtora da série da Miss Marvel, ela declarou no Twitter dela que ela é uma pessoa com TDAH, então ela não conseguiria escrever uma série sem colocar traços que ela acha importante, que ela acha que é representatividade. Que ela não sabe se estão nos quadrinhos, mas na representatividade que ela fez na série, ela colocou esses traços da Kamala. E foram traços que foram traduzidos, eu acho que muito bem para o filme, a gente vai discutir isso também. Então, Kamala Khan no MCU é canonicamente TDAH, a gente precisa... Gente, 2024 estava demorando uma heroína do MCU, ou qualquer herói do MCU que fosse TDAH também. Enfim, Kamala Khan é TDAH e a gente vai falar sobre isso aqui. Pronto, a roda de conversa está aberta, eu já falei um monte de coisa, no meio das coisas eu vou lançando informações. Gente, primeira coisa, vocês gostaram do filme? Ai, maravilhoso. Assim, Eu gostei bastante, eu me diverti assistindo. Eu também gostei. É divertido, assim. Eu acho que foi. Tô triste com a repercussão, né? Mas. E com a bilheteria dele ser tão ruim que falar assim, ser pior do que Quantumania, sabe? Do Homem-Formiga, que pra mim foi pior. A Nossa. bilheteria delas ser pior, pra mim tá doendo, assim, sabe? Tipo, eu acho que. Eu sou suspeito pra falar, também gostei de Quantumania. Então, aí. Mas, então, gente, mas é que a bilheteria tá tão mal, é muito triste, gente. Eu fico assim, não é possível. Mas é que, assim, realmente tem todo essa... Mas isso depois, né? Pode comentar. Não, pode vamos já. falar primeiro das coisas boas. Não, já vai. É porque, na verdade, a polêmica não, a questão da bilheteria de The Marvels era algo que era esperado que fosse ser mais baixo, por causa do boicote que vem acontecendo desde 2019, quando saiu o primeiro filme. Não, sim. Então, eu já teve uma expectativa baixa, mas assim, não consegui nem bater a expectativa baixa, né? Tem um monte de razões. Uma delas é que, querendo ou não, as pessoas estão meio saturadas de filme de super-herói, mas é um pouco o que você falou, sabe, Aline? A gente vê um filme que não foi exatamente tão bom. Eu me diverti com Quantum Mania, mas eu gostei, Homem-Formiga... né? O Homem-Formiga não é nem de longe, tipo, do primeiro escalão da Marvel. E ele meio que caiu ali no meio da história, fez umas pontas nos filmes quando eles são filmes dos coletivos. E mesmo assim, por ser um homem hétero, branco, cis, enfim, neurotípico e blá blá blá, o filme dele não teve o boicote que teve o filme das Marvels. E que eu acho que começou já com a série, porque a série da Miss Marvel teve muita crítica também.
a questão de as Marvels vai de vários lados. A gente começa com a declaração da Brie Larson, que eu não lembro exatamente qual foi, que enfureceu os fãs chatos, insuportáveis, fizeram chuva de hate em cima, por exemplo, no Rotten Tomatoes, isso foi lá em 2019. Aí depois a gente tem a pandemia, que diretamente afetou bilheterias como um todo no cinema. Para quem acompanha isso, é muito fácil de ver. Os filmes hoje não fazem dinheiro como faziam em 2019. Não é igual. É outro negócio. E aí a gente tem uma sequência de filmes de super-heróis, não só da Marvel, mas também envolvendo outros estúdios que foram considerados ruins ou muito fracos. E aí você vai juntando todos esses fatores, menores ou maiores, e vai desanimando as pessoas a irem assistir. Então, uma coisa junta na outra. Vocês conseguiram se identificar com o filme? Como é que rolou isso pra você? Não só com, talvez, a Kamala, mas com o filme em si, e se vocês se identificaram com a Kamala em que parte, ou que partes, assim. Eu achei a interação das três, eu achei que ficou uma coisa muito bacana, assim, porque cada um com a sua personalidade. Ai, meu Deus, gato. Né? E a Kamala, aquela coisa, ai meu Deus, né? Tipo, nós somos um time, né? Tipo, Ela é muito fangirl, eu adoro muito ela. A bichinha. não, ela tem uma carisma, a atriz, eu acho também, parece já tem, né? Todo, né, um carisma mais, assim, que faz a personagem. Eu falei, eu acho que independente se ela fosse TDAH ou não, eu acho que, assim, o fato dela ser tão fofinha, tão daquele jeito, assim, que, assim, eu falo assim, me identificaria mesmo se não tivesse falado assim, ela tem TDAH, né? Eu acho que já rolaria uma identificação até antes, porque fala, nossa, gente, é muito fofo, muito, muito tipo, ai, fanfic, não sei o quê, os posters, né, um monte de coisa, assim, né, no quarto, assim, e fica sem reação, né? Ela escreve fanfic sobre ela e a Capitã Marvel. Então... E ela escreve a fanfic no lugar de fazer lição de casa. Eu me identifiquei muito isso, não com a parte de escrever a fanfic, eu leio muito fanfic, mas com a parte de... Quando eu tava na escola, eu ficava criando um monte de fanfic na minha cabeça com lápis, e assim, os lápis e as canetas eram meus personagens, e aí eu ficava brincando com os lápis e as canetas, ao invés de fazer a minha lição de casa, e basicamente é o que a Kamala faz, só que ela sabe desenhar, eu não. Eu me identifiquei muito com isso. Gente, nossa, eu ficava fazendo também, desenhava tudo. Na escola, eu não conseguia prestar atenção, né? Aí tem até uma amiga que ela me mandou mensagem outro dia que ela ainda falou que ela tem os origamis que eu ficava fazendo na aula porque eu não ficava prestando atenção. E eu entuchava ela de origami, porque toda hora eu tava fazendo alguma coisa e entregava pra ela. Nossa, eu achei materiais meus escolares, assim, tinham páginas e páginas de poesia, tinha um conto que eu escrevi, e assim, dá pra perceber que eu prestava muito. E não foram na aula de português, tá? Então assim, isso provavelmente foi alguma aula de química, matemática, alguma coisa assim. Dá pra perceber que eu prestava atenção na aula. Várias poesias escritas e coisas assim no caderno. Gente, eu gostava muito de ficar pintando. Pintava as bolinhas tudo. Também o professor estava explicando o negócio, eu já estava fazendo o exercício bem acelerada. Mas eu gostei muito do filme, assim, eu acho assim, um filme que assim, eu estava precisando, porque ele é muito fofo, né? E a fofura da Kamala, ela vai se estendendo para todo o filme e ela vai quebrando, né? Porque a Capitã Marvel tá lá toda durona, focada, e a falta de foco de Kamala vai quebrando isso, né? E vai mostrando que as pessoas são pessoas. E eu achei assim, ele é um grande abraço, sabe? Aquela hora que ela chama e diz, vamos abraçar, vem, abraça também. Sim! Né? Muito TDAH. E tem uma cena que eu ri muito, que é quando a vilã, né, pergunta, onde foi que você conseguiu essa pulseira? E ela lá, o povo se matando, se acabando, e ela, minha avó mandou pelo correio, e ela vai contar toda a história.
Mas, meu Deus, é muito eu, assim, né? Começa numa coisa, já tá em outra, toda aleatória. E outra coisa que eu achei bem legal dela, assim, a coisa de viver o momento, né? Tá, o tá acabando, mas isso aqui é tão legal, vamos viver isso. Ah, eu tô com a Capitã Marvel, a minha família, tudo. Eu achei muito, assim, eu acho muito vivo o filme. E uma coisa que o filme quebra, que eu acho que isso também corrobora com as críticas, é aquela coisa do vilão por ser vilão, né? E aí ele vai lá e ele mostra toda a história e ele mostra que as coisas não são lineares, né? Que a Capitã Marvel, ela também foi lá e ela fez besteira. E a Kamala entra lá e diz assim, realmente o negócio não foi certo. E a Capitã Marvel vai e reconhece isso, né? E as três juntas vão entender que precisam resolver as coisas. Eu achei isso o máximo, né? Porque é o super-herói que não é aquela pessoa que resolve tudo. E muitas vezes os filmes, eles querem trazer essa perspectiva para a gente, que a gente tem que resolver tudo, que a gente tem que dar conta de tudo. E eu acho que o filme das Marvels quebrou muito isso, né? A questão dessa perfeição, que ela não é alcançável, e a questão de que a gente tem que conquistar tudo só. Porque tudo foi conquistado num time. E não só as super-heroínas, né? Mas até a gata contribuiu forte. Sim. Eu confundi os dois, o Fore. Contribuiu aí para resolver a situação. Eu achei isso muito legal. Eu acho que fazendo um paralelo com o próprio filme inicial dos Avengers, dos Vingadores, a primeira vez que aquele bando de... Gente, eu adorava os filmes dos Avengers, mas assim, eu vou fazer críticas. Enfim, se você me odiar por isso, eu sinto muito. Mas a primeira vez que os Avengers se reuniram, o que aconteceu foi que aquele bando de macho tentou provar quem era o macho alfa. Eles ficaram brigando entre si. Exatamente. E é um paralelo entre elas. A primeira vez que as mulheres se reuniram nesse filme, elas não ficaram competindo, elas tentaram entender por que o poder delas estava linkado, e elas não ficaram, mas eu sou mais poderosa do que você, eu sou mais velha do que você tem que parar pra me ouvir. Rolou isso, mas não de uma maneira do tipo, cala a boca, você não sabe o que você tá falando. É do tipo, eu trabalho sozinha, tô sempre acostumada a trabalhar sozinha, no caso a Capitã Marvel, do tipo, eu sei o que eu tô fazendo, vocês vão me obedecer porque eu sei o que eu tô fazendo, eu já sou super heroína há mais tempo do que vocês. Rolou um pouco isso, mas não naquele negócio de ficar competindo por quem tem mais poder, ou, no caso, uma coisa que eu sinto muito em filme de super-herói, ou filmes de homens protagonistas, parece que eles querem colocar o falo na mesa e medir, e saber quem é o mais poderoso e quem vai mandar mais. E eu não senti isso delas, eu senti camaradagem, sabe, um pouco. Na verdade, bastante. Eu senti também que, tipo, tem um momento meio, tipo, a Capitã fala, não, peraí, gente, resolver o problema primeiro, depois a gente entende o que tá acontecendo, que até a Kamala fica meio, tipo, estou chateada, estou triste, fui rejeitada pela minha heroína, e aí depois, quando elas têm uma pausa, que aí a coisa já não tá mais guerreando entre os alienígenas, elas param e falam, não, desculpa, eu fui muito dura com você, mas é porque naquele momento não dava. Sim. E isso aí é uma coisa que a gente não vê em qualquer filme. Eu não lembro de um filme que tinha desculpas, uma pessoa pedindo desculpas pro outro herói, falou, foi mal, bati em você, mas não queria socar a sua cara. Não, normalmente foi mal, eu bati em você, mas se eu pudesse eu batia de novo. Aquela coisa assim, bem naturalizada. Eu bati se precisar realmente, né? Vai de novo. E você vai ver se você precisar de novo, alguma coisa assim, né? Uma coisa que você estava falando, Tabita, é que eu anotei algumas coisas, eu assisti hoje de novo o filme, pra ficar, já é a segunda vez que eu assisto, eu tentando deixar mais fresco que a gente ia gravar, e eu anotei umas coisas do tipo, tem muitos momentos de distração da Kamala. Uma coisa, tem uma hora que o Nick Fury tá no meio da sala dela, tentando explicar pra família dela, e a família da Kamala é muito presente. É muito legal, porque eu acho que eles passam, talvez... E até onde eu sei, até onde eu entendi, as pessoas gostaram muito da família dela. Então, por isso que colocaram no filme, porque a família dela é um
personagens à parte, assim, eles são muito fofos. São muito legais igual ela. E tem uma hora que o Nick Fury tá no meio da sala tentando explicar que a Kamala é uma super-heroína, que, olha, a gente destruiu a casa inteira de vocês, mas foi mal, a gente precisa da sua filha e tudo. E, de repente, quando ele tá explicando, a Capitã Rambeau, a Mônica, ela chega a falar, mas a tia Carol, e a Kamala simplesmente espaça tudo, tipo, ela começa a se distrair com tudo que eles falaram, e aí, tipo, ela pega uma informação do tipo, você disse tia Carol? E, tipo, tudo que eles falaram pra ela foi esquecido e ignorado. Completamente, porque ela ouviu uma informação aleatória no meio da frase e ela focou só naquilo. E eu me identifico tanto com esse tipo de coisa. Tanto. Mas, tipo, tanto. Todas as coisas aleatórias que as pessoas me falam, às vezes, tipo... Às vezes elas são completamente ignoradas, não porque eu quero, mas por forças acima da minha capacidade. E aí eu foco em uma coisa que a pessoa disse e eu perco completamente o foco e o ponto inteiro da conversa. Por causa de uma coisa que me chamou a atenção. E eu acho isso ótimo que eles colocaram no filme. E o segundo ponto que ela faz uma coisa muito igual, é quando eles estão falando, é exatamente nessa cena que vocês falaram, elas estão conversando depois que elas salvaram lá o povo e tal, e aí elas estão lá discutindo como, será que elas vão salvar as coisas? E aí a Kamala ouve uma informação, time. Ela ouve essa palavra. Ela fala, oh my God, we are team. Tipo, ai meu Deus, a gente é um time. Então, tipo, era tudo que ela queria ouvir. Era a palavra time. Alguém citando a palavra time. Ele apagou todo o resto das informações da cabeça dela. Ela só ouviu aquela palavra. E eu acho que tem até a ver com até um episódio sobre isso, né? Com a dificuldade que às vezes a gente tem de se sentir parte, né? De como isso é importante. Aí eu fiquei sentindo falta, agora que eu não consigo lembrar do final da série, eu não voltei. Do amigo dela que tá na série, eu pensei que ele ia aparecer. Um amigo dela é o amigo da escola, ele continua, mas ele não apareceu. E aí tem o outro amigo dela que ele virou amigo, mas ele era tipo filho da... Gente, se vocês não ouviram a série, desculpe, spoilers. Mas o outro amigo que era filho da inimiga dela, da pessoa que estava querendo os poderes dela, enfim. Eu lembro, a última das cenas da série foi a Kamala falando, e você vai fugir pelo porto e você vai para algum outro lugar, e ele se refugiou em algum lugar para ele não ser caçado pelo FBI ou por qualquer coisa assim. Mas faltaram personagens da série da Kamala, por exemplo, a esposa do irmão dela, porque teve um mega de um casamento no... E a única referência foi, tipo, o irmão da Kamala ligando pra esposa, amor, eu tô subindo numa nave espacial através de um elevador, acho que eu vou já atrasar pro jantar, ou alguma coisa assim. Foi a única referência que deram que ela é casada. Sim. Mas aí, eu acho que vocês já perceberam, né? Eu gosto muito de Kamala. Eu vi, assim, que ela deu um salto da série pro filme. Inclusive nas interações sociais. Porque na série ela tinha mais dificuldade de se colocar. Ela tinha aquele núcleo de amigos dela que ela se soltava e tudo. E ela era quem ela... Kamala mesmo. Mas era mais ali. E aí, no filme, é como se ela desse um salto e ela se apropriasse, assim, de que ela realmente é, e de se colocar como uma super-heroína mesmo. E aí, quando ela vê lá o nome dela com a Rumble, ela diz, vocês sabem de mim e tudo. E ela ir se conectando. E aí, eu também lembrei muito de quando a gente chega na tribo, né? Porque a gente chega tudo meio perdido. E é como se a gente se visse ali naquele tablet, né? Nossa, eu também tô aqui, tem essa galera legal e de ir se encontrando. Eu fiz esse link. Mas vocês acham que faz muito sentido o que você falou? Vocês acham que de repente, sei lá, tipo... Porque ela teve durante a série um treinamento pra virar a Miss Marvel. Será que, sei lá, depois do, tipo, ela ter salvo a cidade dela, vocês sentem que ela talvez tenha... meio que crescido como super-heroína e a autoconfiança dela, tipo, eu sou capaz de fazer isso. Eu já fiz uma vez. Tanto que ela falou, tipo, será que isso é um teste pros Avengers? Sei lá, sabe? Eu acho que ela saiu meio Homem-Aranha. Saiu resolvendo todos os problemas de New Jersey
como ela conseguia sempre pensar nas consequências. E eu acho que também na série fecha com ela também fazendo um ciclo com a família, né? Dela entendendo a ancestralidade dela e da família entendendo e aceitando ela como ela é. E eu acho que isso, assim, deu mais força para ela. Até quando no filme, né, a família acompanha, que é diferente da série, né? Que a família fica e termina depois se encontrando, mas a família tá lá dando suporte. Mesmo com medo e tudo, ameaçando, a mãe dela ameaçando a Capitã Marvel, eu adorei. Se alguém te matar, eu te mato de novo. A mãe dela é ótima. É ótimo, nossa, maravilhoso. Fala, Aline, o que você achou? Você achou que ela cresceu, assim, desde a série, que ela ficou mais confiante, desculpa. ou você não sentiu muito isso? Relaxa, eu distraí. É que eu fiquei olhando aqui uma cesta atrás da Tabitha. E aí, sabe quando você de repente? Aí eu falei assim, ela falou, é a Aline ou falou? Eu tava esperando a Capitã Marvel aparecer aí. Se eu for parada, você acha que ela apareceu? Não, então, eu acho que assim, eu imagino que realmente ela talvez tenha tido esse treinamento que nem o Vinícius falou, né? Dessa questão de ser em Nova Jersey lá, tudo, porque no filme então, mostra muito que ela também, um pouco de artes marciais, né? Que ela tava fazendo, que na série não mostra muito, assim, porque Nossa, na série foca muito nos poderes, como ela tava desenvolvendo os poderes, mas as habilidades mesmo com o corpo, né? Isso, aí aparentemente talvez tenha talvez que nem a Tabitha falou, talvez um salto um pouquinho temporal, talvez de algumas coisas acontecendo até do final da série até o começo do filme, né? E aí, talvez por isso ela tenha mais confiança, né? Porque aí agora ela já tem umas habilidades, ela não depende talvez tanto dos poderes também, então talvez seja isso, né? Faz muito sentido isso, assim. A Kamala da série não é exatamente a Kamala do filme, é uma Kamala mais pronta. E a série foi literalmente série de origem, que a gente vê um monte de série de origem de super-herói. E realmente, eu me espantei um pouco a primeira vez que eu vi o filme. Nossa, ela tá fazendo um monte de golpe e ela tá mó ninja, assim. Exato. Então, eu vi e falei, nossa, que legal. Ela ligou o filme do Karate Kid e maratonou. Uma coisa que eu achei também, ela é um pouco impulsiva em algumas coisas. Como a própria Tabitha falou, vem cá, me dá um abraço. Tipo, ela é muito empática e talvez isso seja um pouco do TDAH, mas talvez isso seja um pouco até do fato que ela é a única adolescente. Então, talvez ela coloque tantas travas para mostrar as emoções dela. Ela acha que é o momento de abraço coletivo e ela vai lá e dá um abraço coletivo nas pessoas. Ou do tipo, eu tenho uma cena que eles falaram uma das cenas iniciais, que eles estão na casa dela, da Kamala, e aí ela fala, eu posso te mostrar como eu fiz isso. E aí eles falam, não, só que ela não ouve. A família falando não, o Nick Fury falando pra ela não mostrar os poderes, e ela troca de novo, acho que com a Capitã Marvel, e usando os poderes. Né? Então... Literalmente uma das minhas cenas favoritas. Né? Exato! É aquela hora que ela teletransporta a primeira vez, e ela tá no espaço com uma roupa espacial, flutuando na janela da estação. O Nick Fury tá olhando pra ela e ela tá tipo... Isso é um teste pros Vingadores? Eu passei? Eu confesso que eu fiquei um pouco chateada que destruíram a casa dela. Mas, enfim, eu quero descobrir se... Aí eu fico... Minha cabeça não consegue desligar as partes do mundo real. E aí eu olhei, tipo, toda a casa destruída, assim, um rombo que vinha do teto ao banheiro até a sala, pensando, será que a SHIELD agora vai pagar pela reforma da casa? Será que eles vão... Eu fico pensando nisso. E agora é Sword. É verdade. Em algum momento mudou, não me lembro quando foi. E aí eles explicaram no filme que era Sword significava alguma coisa e eu esqueci de anotar. E eu não lembro o que isso significa. Não é Saber. Não é Sword, é Saber. E aí eu vou descobrir o que significa. Vamos jogar no Google. Acho que a primeira vez que eles são chamados assim é em WandaVision. E não lembro por quê. A Monica Rambeau
explica, ela fala no filme o que é o que é essa sigla. E eu estou procurando agora no Google, gente, eu esqueci o que significa. E porque eu não anotei. Não, são duas, na verdade. Não, isso, calma aí, eu achei Shield e Sword, aí eu achei um outro que é Saber, não estou achando o que significa. Enfim, é isso, gente. Se alguém souber depois, ou se em algum momento a gente achar essa informação durante a gravação, eu coloco para vocês. Mas, enfim, achei. Strategic Aerospace Biophysics Exolinguistic Response, ou tipo, estratégia aeroespacial, biofísica, resposta. Calma aí, deixa eu traduzir. Resposta estratégica aeroespacial, biofísica e exolinguística. É isso. Tá. Isso foi uma tradução de cabeça, gente. Realmente, tem as duas. Tem a Sword e tem a Saber. A Sword aparece em WandaVision. E a Sword significa o quê? Seria a substituta da SHIELD. Tem um significado. Ela seria o substituto da SHIELD. Achei e o aí Sword. A Saber seria essa divisão de biofísica aeroespacial alienígena. Achei. Essa parte mais científica da coisa. É isso, é exatamente isso. A Saber é uma coisa mais alienígena, tipo de interação com aliens e linguística e biofísica e aeroespacial, enfim. E a Sword, eu achei o que significa Sentient Weapon Observation and Response Division. Então, é a divisão de resposta e observação de armamentos. Se eu não me engano, a Sword aparece também na série da Miss Marvel. São eles que vão atrás dela, que mandam os robozinhos atrás dela. Acho que... sim! Que é aquela galera que parecia o FBI, que eles até criaram uma polêmica na série sobre por que eles estavam sendo preconceituosos com pessoas do Islã, sendo que eles não procuraram dentro de igrejas e outras coisas de pessoas brancas, inclusive. E eles foram invadir uma mesquita. Vocês acharam que, assim, essa transição da série da bicha Kayali pra Nia da Costa no filme, a Nia, vocês acham que ela conseguiu manter a essência da Kamala? Ou vocês acharam que ela ficou muito diferente, ou tiveram aspectos que foram deixados de lado da Kamala? Como é que vocês sentiram essa transição? Porque é inevitável ficar um pouco diferente de diretoras diferentes ou diretores diferentes quando trabalhando com o mesmo personagem. Mas eu não sei quanto... Pra mim manteve a essência, pelo menos pra mim. Eu acho que a Kamala não perdeu quem a Kamala era da série, pra mim. Eu acho que quando a gente percebe logo do começo, tem um impacto, porque a própria atriz cresceu, que é natural, né? Faz parte do processo. Mas em termos de continuidade, eu senti muito isso, assim, como se fosse uma continuação do momento da série. Agora, eu senti realmente falta de ver mais do contexto de vida de Kamala, porque eu acho que rompe muito isso, né? De não ser aquilo que está sendo sempre visto, de trazer a cultura árabe, a religião, tudo para a telona. No caso dela, é meio paquistanesa, meio indiana. Só que eu acho que o dela era mais... Porque tanto na série eles mostram exatamente essa divisão entre Índia e Paquistão, e a questão de a avó dela era da Índia, e eles mudaram para o Paquistão por causa da divisão de as pessoas que eram muçulmanas tiveram que ir para o Paquistão porque as pessoas que eram hindus ficaram na Índia, nessa divisão no fim da colonização britânica, inclusive. E também, assim, eu acho que perdeu o que poderia ter sido feita essa conexão, porque ela tem muita empatia pelos Kree, o pessoal que perde o mundo. Tenta proteger. Eu tenho dificuldade com os nomes. Então, ela tem muita empatia, e eles, na verdade, são pessoas refugiadas, como a própria família dela. E aí eu sinto falta dessa conexão, porque ela se mobiliza muito.
É quando a capitã diz, Kamala, fica aí. E ela sai lá, ela tenta resgatar quem pode. Ela fica muito chateada quando a capitã diz, não, é a hora da gente ir embora. E aí é uma hora assim que meio que aquela aura que ela tinha pela Capitã Marvel se quebra, né? Sim. Porque ela vê que ela não dá conta e também que por culpa dela também o pessoal acaba sendo mais dizimado ainda, né? É um genocídio. Né? E é um momento interessante disso. Eu acho que é o momento da quebra da Kamala fã para Kamala colega da Capitã Marvel. Uma hora ela... Porque na Capitã Marvel, quando ela conhece a Kamala, ela cai no quarto da Kamala, que é praticamente um altar pra Capitã Marvel. E assim, olhando, assim, tentei me colocar no lugar da Capitã Marvel. Se eu caísse num lugar que tem um monte de foto minha e ilustrações e desenhos meus e sei lá, tipo, desenhos falando que eu sou melhor amiga de uma pessoa que eu não conheci e tipo um monte de coisa minha em todas as paredes do quarto de uma adolescente, eu talvez ficasse um pouco assustada. E, assim, mesmo hoje, por exemplo, no podcast, às vezes tem um monte de pessoa que vem e fala, Tata, você muda minha vida. Eu não sei como reagir. Honestamente, eu não sei como reagir. Legal. Mas, tipo, eu não dou tanta importância, no sentido, não do que a pessoa tá me falando, mas talvez pro impacto que eu realmente tenha. Então, tipo, pra mim é difícil conectar isso. E eu não sei se, de repente, pra Capitã foi meio, não sei se assustador chegar no quarto de uma pessoa que é fã, porque ela tá meio que sei lá, ela quase não vive mais na Terra. Ela não sabe o impacto que ela tem, tipo, quanto ela é adorada. Existe uma Comic Con só baseado em pessoas que naquele mundo são reais, que são os heróis. Para a gente é ficção, para eles é do tipo uma Comic Con para pessoas que existem, sei lá. É tipo a Choquei, sei lá, sabe? Tipo... é tipo, sei lá, a Farol da GK, eles existem e é uma convenção aquilo e pra gente, tipo, sei lá, enfim, tô devagando aqui. Comentem. Me salvem de me atropelar pela boca, por favor. Não, mas realmente eu concordo. Eu acho que. Tanto que realmente a cara de espanto da Capitã Marvel, né? Tipo, porque é uma situação que eu acho que ela nunca pensou que ia passar, né? Tipo, porque pra ela só tá fazendo as coisas que ela precisa fazer, né? É o trabalho dela, né? Tipo, e aí de repente vê assim, ó, e aí fala assim, e quem é a pessoa? Porque assim, quando ela entra no quarto, ela não sabe de quem é o quarto, né? Então, assim, você fala assim, quem é essa pessoa que tem um monte de coisa minha aqui, né? Tipo, deve ser uma coisa muito louca mesmo, né? Uma coisa que eu reparei muito é que a Kamala não para de se mexer, gente. Ela tá sempre... Ela tá sempre ou fazendo alguma coisa, ou se mexendo, ou tipo... É hiperatividade física reinando. Muito! Tal. Ela não... Eu me vejo nessa criança. E não foi uma só vez. Tiveram mais de uma vez que alguém olhou pra Kamala e falou, Kamala, se acalma. Ou tipo, agora não. Ou do tipo, sabe, alguma coisa do tipo, pisa no freio, ou não é por aí, ou calma um pouco, ou respira. Foi mais de uma vez que falaram alguma coisa assim pra ela. Me identifico. Muito. Nossa, muito, assim. Não, na escola, os professores me chamavam de torradeira elétrica, né? Porque e assim... Essa é nova. Aí, tipo... Só que assim, aquela coisa, quando eu tava em aula, eu tava divagando, ou fazendo origami, desenhando, ou olhando a janela, né? Então eu ficava quieta, assim, eu tinha hiperatividade um pouco, mas... Só que nem, eu saía da sala, eu não conseguia me conter, entendeu? Porque às vezes eu tinha que contar as coisas e eu falava pulando, né? Então, aí os professores começaram a falar assim, aí falou pra minha mãe, torradeira elétrica. Seu filho parece uma torradeira elétrica. E, tipo, a minha mãe ficou assim, mas ela falou assim, ela tá atrapalhando. Não, é só quando ela tá fora da sala.
Então tudo bem, sabe? Tipo, vida que segue. Ninguém nunca pensou assim, nossa, por que ela faz isso? Não, né? E aí eu mexo a mão muito, assim, aí, tipo, teve um coordenador do curso técnico que eu fiz que ele falava brincando, mas assim, ele falava assim, tem que amarrar sua mão. Aí eu falei, aí eu não falo. Porque eu só falo quando eu mexo a mão, né? E aí ele falou assim, então vamos fazer um teste num seminário, eu vou amarrar essa mão. Aí eu falei assim, então tá bom, pode me dar 0, porque eu não vou conseguir falar, porque pra mim, por algum motivo, é cinético mesmo o negócio, preciso da mão. Se a mão tiver parada, travada... Né? Então, aí eu fico pensando assim, eu falo assim, nossa, imagina se eu for presa, se coloca uma algema em mim, aí eu falo assim, eu não vou falar, porque... Ou vou ficar chacoalhando, né? E batendo em você mesma com a algema. Fazendo assim, né? Porque é uma coisa que então, eu reparei também que ela também tem muito isso. Aí eu falei, é muito meu, assim. Só tá quieta quando tá desenhando, né? Eu tenho que necessidade de querer as pessoas paradas, né? Porque o que tem? Você tá mexendo, não tá fazendo mal a ninguém. E mesmo quando ela tá, como você falou, delirando assim, quando ela tá criando as fanfics dela, às vezes ela deita de bruço na cama e fica com os pezinhos pra cima, mexendo os pezinhos. É verdade. Tem essa e, também. Por né? exemplo, ela cria as histórias na cabeça dela, ela divaga desenhando. Então, o próprio desenhar é um mexendo a mão. Mexendo a mão. Ele é uma hiperatividade, ele é um instinto. A diferença é que ela faz alguma coisa com isso. Eu não tenho habilidade de desenho e não treinei nenhuma delas, então eu só faço rabiscos. Mas ele não deixa de ser um instinto se você sabe o que você está desenhando ou se você só faz bolinha no papel. Sim. Eu fazia muito jogar. Esse negócio de bolinha no papel, eu tenho um problema muito grande com pintar quadradinhos no papel. Eu tinha folhas de caderno inteiras com xadrezinho pintado de caneta, como quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro. Nossa! Bem específico. Várias e várias folhas. Você media? Ou como é que você sabia que eram todos exatamente iguais? Aqui na pauta do caderno tem mais ou menos os tamanhos, pelo menos tinha no caderno que eu tinha, aí dava pra saber. Aquelas marquinhas, né? Aquelas pontinhas em cima, né, que tinha. Agora que eu lembrei. Isso. Verdade. Aí você consegue ter mais ou menos uma ideia. Mas só de fazer os quadrados já te tomava, assim, já era um grande instinto. Às vezes eu ficava o dia inteiro fazendo isso. Você prestava atenção na aula enquanto você fazia isso? Te ajudava a prestar atenção? Depende da aula. Algumas sim, outras... Até hoje eu não sei do que estava sendo falado. Você ainda faz isso? É um tipo de instinto que te acompanha? Não, na faculdade eu não faço. Na faculdade eu tento me controlar. Mas também tem a questão de que hoje em dia eu tô medicado e tudo. Na época eu não estava. Ok. Faz A sentido. diferença, né? E uma coisa que eu achei da Kamala também é o que vocês estavam falando, assim, eu acho que ela tem um senso de justiça e uma lógica que, às vezes, é uma lógica meio neurodivergente. Ela não necessariamente chega nas conclusões pelo caminho das outras pessoas e da lógica delas. Ela faz meio um caminho dela para que na cabeça dela as informações que estão sendo passadas conectem e façam um pouco de sentido. Pelo menos eu senti isso. Eu não sei como vocês... Sim, ela tem a linha de raciocínio dela que é só dela. Você quer... Só existe ali. Você quer elaborar um pouco mais? Gente, elaborem o quanto vocês quiserem. Eu tô tentando pensar num exemplo, mas... Por exemplo, ela pensa que ela e a Capitã Marvel vão ser amigas e tudo, e ela desenvolve toda uma história, e o que vai fazer com que elas sejam amigas é o fato delas usarem o nome Marvel. Sim, verdade. E ela fala twinsies, tipo gêmeas, alguma coisa assim, jeito. No dublado é amigas. Que ela fala. É que o twinsies dá meio... vez que eu vi dublado em português. O twinsies, que ela fala no inglês, ele dá uma impressão de twin, de gêmeo. Então seria uma coisa tipo irmãzinhas, alguma coisa desse jeito, sei lá. Ou gêmeas, alguma coisa desse jeito, sei lá. Não, e ela teve uma resiliência, né? Porque ela pegou 2 pessoas super duronas e que estavam com conflitos entre si. Sim. E ela conseguiu, assim, puxar as 2 pela lógica dela, usando lá, né? A estratégia dela. E aí, vamos chegar aqui, nós somos um time,
chega, vamos nos abraçar, vamos nos conectar. E ela, uma coisa que eu estava pensando aqui, né, que ela acaba também trazendo a Capitã Marvel para a Terra, né, para a realidade, que a Capitã Marvel estava lá focada em todo o universo e ela puxa para o concreto. Que ela tava evitando Né? até. A Capitã Marvel tava evitando vir pra Isso. Terra pra não encontrar com a Mônica. Uhum. E também o quanto a Ramba, ela acaba ajudando muito Kamala no sentido assim de não tolher, mas de dar um limite de uma maneira legal, assim, de dizer Kamala, agora não, de uma forma mais paciente, explicando também o que está por trás, porque a Capitã Marvel ela já chegava com a faca, né? Não vai ser isso. E a Roba ela já parava, já explicava, então eu achei isso muito legal, assim, essa interação delas duas. E também a química que elas têm muito na hora que elas vão lá no país da água, que a Capitã Marvel tem toda aquela coisa, né, de princesa, nananã, e elas duas ficam lá todo o tempo tirando onda, trocando ideia e tal. Uma coisa que... aqui em casa, a gente tem uma fanfic rolando, que é do tipo, o André e eu, nós temos certeza que a Capitã Marvel e a esposa da... E a esposa não, e a mãe da Mônica Rambeau eram um casal. E isso pra gente ficou muito claro desde o primeiro filme. Pra mim, a Capitã Marvel é bi, e elas eram um casal, tanto que nada explica pra mim elas morarem na mesma casa e serem só amigas e criarem uma filha juntas. Pra mim, o que rolou ali é a Mônica é tipo a filha da Capitã Marvel e por N motivos e por causa do blip e tudo, ela meio que foi abandonada por uma das mães dela. Porque uma das mães dela foi pro espaço. Literalmente. E faz sentido a chateação dela, mas ainda, né? Eu não acredito que elas são só amigas. Elas trabalhavam juntas, elas moravam juntas, elas dividiam uma casa juntas, elas criavam uma criança juntas. Isso pra mim tem um nome, elas são um casal. Enfim, eu vou ser muito odiada nesse episódio, gente, mas pra mim é o meu casal, assim. Eu tenho alguns casais que não são explícitos na Disney, no universo da Marvel, elas e o Bucky e o Capitão América. Ele é muito, os dois também são muito casalzão pra mim, mas enfim. Rola até DR e tudo, né? Gente, mas não tinha como esse filme quebrar a bilheteria, né? Não, é aquela de rolar DR mesmo, né? Porque de discutir mesmo, né? Então, realmente, assim, o delas é que eu não vi nenhum lugar falando, né? Então, mas pra mim eu também achava isso que a Tata falou, realmente, delas serem casal, porque não faz sentido. Se ela assim, legal, vem ajudar a criar minha filha, assim, por isso foi muito legal da parte dela só vir ajudar, assim, sei lá, só, né? Eu acho que realmente de ser um casal, mas não é aquela coisa, né? Esperar, né? E a cobrança da Mônica não tem sentido se, tipo, se elas fossem só, ela é amiga da família. Sim. Tipo, você não cobra uma amiga da família porque ela perdeu o tratamento de câncer da mãe. Porque ela estava sempre lá. Eu fico muito confuso com isso, porque pensando no filme da Capitã Marvel, o primeiro, até onde eu me lembre, a Carol tinha sido levada pelos Kree já antes da Mônica nascer, e ela fica uns bons anos desaparecida. E depois, quando ela volta, ela fica pouco tempo ali. Ela vai embora também relativamente rápido. Então, isso não ficou. É uma relação muito rápida. Isso não ficou muito claro, que pra mim pareceu que elas tinham meio que criado a criança juntas. Sim. Se a ligação que elas têm, mas ao mesmo tempo o que você fala faz muito sentido, porque ela ficou alguns anos. A gente só não sabe quantos anos ela ficou com os Kree. De repente foram 6 meses? Foi 1 ano? E não sei. E também tem aquele negócio de ela estava no espaço, a gente não sabe a relação tempo e espaço, por exemplo, se o tempo passaria mais rápido onde a Capitã Marvel foi com os Kree e de repente os anos na Terra passam mais devagar, a gente não tem essa noção de... Sim, pode ser inclusive que
Não, eu ia falar a mesma coisa. No planeta dos Kree, o tempo passa mais rápido. Ou até mais devagar, sei lá, e na Terra passou mais. Não sei. Porque ela tem algum momento entre o primeiro filme da Capitã Marvel, o filme dos Avengers que ela participa, e esse filme, que a noção de tempo para a própria Capitã Marvel, ela não é muito existente. Você percebe que ela fala, tipo, daqui a pouco eu volto, e ela volta 10 anos depois, como se ela não tem muita noção de, é uma coisa meio TDAH, tipo, 10 anos e 10 minutos. Não, ela tem a noção totalmente deturpada porque ela passa muito tempo no espaço mesmo. Então, tipo, anos na Terra tem outra medida. Eu tô começando a desconfiar que a Capitã Marvel também é TDAH. A pessoa que vive com a cabeça no espaço. É impulsiva. Não tem noção de tempo, né? O que nos resta? Eu tava... eu acho que no caso dela se resolve com um relógio, né? Eu acho que no caso da Capitã Marvel, se der um relógio pra ela, resolve. Mas como ela não tá sempre na mesma galáxia, o relógio não funciona. Não, mas o relógio vai marcar o horário da Terra. Aí, às vezes... Ela vai ter a noção de qual é o tempo da Terra. Só isso. Às vezes eu acho que talvez a Capitã... Por que ela não volta para a Terra? Porque ela fica se corroendo por dentro por algo que ela fez de errado. Isso é muito TDAH. O que ela fez de errado? Ela abandonou. Não, foram duas coisas. O negócio do Sol. De explodir o Sol de um planeta. Ela não foi uma coisa pequena, assim. Não, eu tava pensando no ponto de vista do que ela fez de errado na Terra. E teve o blip da Mônica com a doença da esposa dela. Porque realmente, assim, ela não chama assim de madrinha, por exemplo, né? Assim, tia Carol, né? Então, assim, porque falar assim, por que ela. E aquele rancor todo, tipo, de ser abandonada. É meio estranho mesmo, né? Porque você fala assim, a tia precisou viajar. Algum dia eu vou ver a tia, né? Mas não, esse negócio, bom, enfim, né? Não, e tem uma frase... Essa parte do rancor, aí essa teoria pra mim trouxe mais sentido, realmente. Teve uma frase que a Mônica falou, inclusive, que é assim, a Capitã Marvel fala pra ela, mas eu falei pra você que eu ia voltar, mas aí a Mônica falou alguma coisa tipo, você prometeu pra uma criança que ficava fixada em toda palavra que você falava. Era do tipo uma fixação que ela tinha na tia Carol. E ela ficava... Ela, assim, a criança tinha tipo uma paixão por essa tia Carol. Então... E a tia Carol ficou com medo de voltar e decepcionar a visão que a pequena Mônica tinha dela, né? Porque ela tinha essa preocupação. Eu tenho a percepção que eu tenho disso, não tanto da Carol e da Maria como um casal, que volta aquela questão do tempo, que eu tinha entendido que a Carol Danvers tinha ficado anos desaparecida, só que nesses anos que ela ficou desaparecida, a Maria Rambeau contou para a filha dela todas as milhares e milhões de histórias sobre a amiga dela, a Carol Danvers, que era uma pessoa muito importante para ela. E aí sim elas poderiam até ter alguma coisa antes que a gente não sabia. E aí quando a Mônica conhece a Carol, que seria como se fosse a heroína dela, que imagina você é uma criança, você escutou histórias dessa pessoa, de como ela era incrível a vida inteira, e aí você conhece ela na sua frente. Ela fica deslumbrada e tudo, e aí quando a Carol vai embora e não volta nunca mais... Talvez. O negócio desilude. Mas no filme... Ela fica traumatizada. Mas no filme tem uma parte que mostra fotos da Carol com a Mônica. Desde bebezinha até criança. E que elas tinham aí elas tinham aquele avião, e tanto que tem uma hora que elas fazem um flashback, que elas estão até num momento sério, tentando lembrar qual é o plano dos Kree e tudo, e aí aparece uma cena da Mônica com a Carol, as duas naquele avião que tá encalhado no jardim,
E aí, de repente, do nada, a Kamala fala: ai, era você, que bonitinha! Super cortando o clima que tava mó tenso. E do tipo, ai, como você era fofinha quando você era criança! E super cortando o clima, tipo, não sabendo, inclusive, ler a situação, que ficou meio tensa, porque a cena anterior foi falando da morte da mãe e do câncer voltando da mãe da Mônica. Não, e aí mostra a Carol até, ela voltou pra Terra, só que ela voltou pra Terra depois do blip, quando a coisa já tava mal. Mas eu fiquei pensando, porque a Rambo, ela, né, desapareceu. E a Capitã Marvel estava no mesmo período que a mãe da Rambo estava doente. E ela, assim, tipo, ela não foi no hospital. Ela não acompanhou. Porque quando a Rambo volta, ela tá sozinha no hospital. Porque pelo menos o que eu entendi, é que a Rambo pegou a primeira fase do câncer da mãe e cuidou da mãe. E aí ela teve o blip quando a mãe estava internada no hospital, provavelmente fazendo alguma quimio ou alguma rádio, e o câncer voltou. Porque tem uma hora que a Carol encontra com a Maria, isso. Obrigada, Vini. Eu tô tentando até agora lembrar, o Vini falou, Maria, mãe da Mônica, eu lembrei. Mas quando elas estão na sacada daquela casa de fazenda da Maria, e ela fala, eu não vou ficar com o gato, porque você já derrotou isso uma vez, você vai derrotar de novo. Então, pelo menos pra mim, a lógica que eu fiz na minha cabeça é que a Mônica tava com a mãe na primeiro tratamento, teve o blip, e aí o câncer voltou. Eu tenho entendido que a Mônica viu o câncer da Maria ser curado, e aí quando ele começou a voltar, ela começou a tratar de novo, houve o blip, ela estava no hospital e tudo, e aí quando desfez o blip 5 anos depois, a mãe dela já tinha falecido, e aí ela chegou lá e não tinha ninguém no quarto do hospital, tinha outra pessoa. Eu realmente não sei. A impressão que eu tive é que talvez a Mônica não soubesse que a mãe tivesse entrado em remissão em algum momento. Mas de qualquer jeito, ele tem esse histórico dessa doença entre elas em momentos que pode provavelmente dar a entender que teve um período de remissão ali no meio. A gente não sabe em que parte desse histórico foi o blip. Que a parte de timeline, de linha do tempo, em alguns momentos, fica um pouco confuso pra gente, porque também não é exatamente o foco. Ele não é tão importante pra a gente que tá entrando demais, assim. Uma coisa que a Tabitha falou, que foi a parte do país da dança lá, o país da água, gente, eu acho muito legal. Primeiro, eu amo musical. Segundo, a Disney Gente, parando pra pensar, calma, eu acabei de fazer essa ligação. Agora é canônico, a Capitã Marvel é uma princesa Disney. Sim, ela é uma princesa Disney. Agora é muito sentido, a Capitã Marvel é uma princesa Disney. Enfim, isso não é só uma referência, acho que Disney. Isso é uma referência, por exemplo, todos os filmes indianos que eu já assisti, e no momento, às vezes é um momento aleatório, tem um momento da dança. E aí vem toda a cidade dançando, vem todo o bairro dançando, às vezes pode ser na apresentação do filme, começa o filme, ou às vezes é no meio, às vezes tem às vezes 2, às vezes mais 3, mais momentos de dança. É uma coisa que acontece muito. O próprio série da Kamala tem um momento de dança na festa de casamento do irmão dela. Então, e outra, eu acho que talvez tenha sido até uma brincadeira da própria Marvel, porque eles, no ano passado, eles lançaram uma série do Hawkeye, que na minha cabeça eu chamo de Hawkeye de Natal, porque foi uma festa de Natal. Ele foi o Hawkeye em Nova York, com aquelas coisas de Nova York toda decorada. Foi praticamente Esqueceram de Mim com o Hawkeye e no Natal. Eu ia falar isso, faltou só o Kevin McCall. Faltou muito. E aí o Gavião Arqueiro, ele leva os filhos dele para ver o musical que chama... Como é que era?
Captain the Musical, a Captain America the Musical, uma musical do Capitão América que é cantando como o Capitão América sozinho salvou a Nova York, e aí o Hawkeye fica tipo, meio revoltado, falando eu não sou assim, ou eu apareci em tais lugares, sei lá. Eu acho que foi até uma brincadeira da Marvel com a própria Marvel, tipo, colocando esse musical. E o filme é um filme meio Sessão da Tarde, foi uma coisa, pra mim, sei lá, referências. Tanto essa referência de Disney, quanto referência de filmes indianos, quanto referência do próprio musical que eles colocaram pro Capitão América. Eu, pelo menos, enxergo dessa maneira, assim, eu adorei. Como é que vocês... O Vini tinha alguma coisa pra falar disso, de musical, uma coisa assim? Que eu lembro. Não, é que a parte do musical foi meio complexa, porque o filme teve um corte de 10 minutos entre a última sessão teste e o corte que foi pro cinema. E pelo que foi interpretado, a maior parte desses 10 minutos cortados foram do trecho do Planeta Musical, porque ele tinha sido o trecho mais criticado e mais mal falado entre as pessoas que assistiram a sessão teste. E eu acho isso muito triste, porque eu achei o Planeta Musical a coisa mais divertida do mundo. Sim, eu acho que eu sei o que ele me lembrou. Ele talvez me lembre um pouco do musical do Wicked, quando as pessoas chegam, quando a Elphaba e a Glinda chegam na cidade da Esmeralda. Wicked, dando um contexto. Eu e os parentes do TDAH, enfim. Wicked é um musical baseado eu ia falar Belíssima País das Maravilhas, não é. No Mágico de Oz, é isso, obrigada. E aí ele conta os contos do Mágico de Oz no ponto de vista da bruxa má do Oeste com a bruxa branca, que é a bruxa boa. E elas eram, tipo, amigas de colégio, assim. E aí o Wicked tem um momento que as duas vão pra cidade da Esmeralda e meio que elas são recebidas na cidade da Esmeralda assim, do tipo um musical falando, olha como é legal a cidade da Esmeralda, aqui é muito legal e aqui todo mundo é verde, todos os prédios são verdes porque nós estamos na cidade da Esmeralda. E isso me lembrou um pouco. Eu tava tentando até agora, tipo, desde a primeira vez que assisti o filme, o que isso me lembra? Isso me lembra um pouco a introdução, assim, de algumas cidades e alguns lugares em musicais. Tipo, olha, você está chegando em tal lugar, ou você está encontrando o contexto de tais pessoas, e aí acontece um musical para falar onde você está entrando, e qual o tipo de pessoas que vive ali, ou coisa assim. Isso é uma coisa que tem mais de um musical com alguma coisa assim. A própria Disney já fez isso, por exemplo, no Frozen. A própria Disney já fez isso, por exemplo, naquele outro... Qual é o nome? Do Tangled, do Enrolados. Da cidade, da festa da cidade. Já fizeram até no Shrek, gente. É isso, musicais. Eu achei super divertidíssimo essa parte. E aquela coisa, né? Dorameira, né? Tava esperando a aparição do Seo Joon Park, eu acho, que é o ator, né, sul-coreano. Ele faz um monte de dramas coreanos, essas coisas assim. E aí, quando saiu a notícia falando assim, ele vai estar nas Marvels, né? Aí eu falei assim, gente, eu já estava esperando por ser as Marvels, vai ter a Kamala, vai ter gatos, e ainda vai ter o ator sul-coreano, olha que interessante. E, nossa, ele tava lindíssimo, enfim. Não é? Mas aí eu falei, aí quando apareceu, eu falei, tipo, né? Ele! E aí ele cantando ainda, sabe? Tipo, porque você não espera assim, uma participação ainda cantando. Aí só que depois quando fala assim, eu dei muita risada. Quando chega, ela vai, dança de vestido, cantando, explicando as coisas, de repente começa a falar assim, que ele é bilíngue. Tipo, não precisava de tudo isso. Todo mundo começa a cantar e a Kamala e a Mônica ficam tipo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? E a Carol tem que explicar, não, é porque a língua deles é essa, eles se comunicam cantando e começam a cantar junto. Pra mim é uma coisa incrível. Sim. Eu não sei por que as pessoas não gostaram disso. Isso é triste. Então tem muita gente que eu vi crítica falando assim, quebrou o clima do filme, não sei o que. Eu falei, mas acho que precisava. Gente amargurada. Então precisava dessa mudança ali. E ainda ela como princesa, né? Tipo, ela falando assim, ela fazendo aquela cara assim, nossa, eu tenho que ir para aquele planeta. Aí, tipo, e as meninas não entendendo. Por que você tá assim,
tem algum problema? Aí você imagina que ela é inimiga, que ela é qualquer outra coisa, né? Não que ela era a princesa do planeta, né? E naquele momento até que ela fala, porque eu sou meio famosa lá, e a Kamala olha pra Capitã Marvel com uma cara de, amiga, você é famosa em todos os lugares, você não sabe disso ainda? Ouvinte, calma. Tudo bem. A gente vai cortar esse episódio aqui. A nossa discussão continuou. Porém, você vai ter o prazer de ouvir tudo que a gente falou, que a gente já tem um episódio inteiro pela frente, na próxima parte. E calma, semana que vem eu lanço, você não precisa esperar muito. Próxima quinta-feira o episódio tá no ar. Mas de qualquer jeito você vai esperar um pouquinho, porque o episódio ficou grande, pra variar, como sempre. É o episódio da Tribo TDAH, você já tava esperando que fosse em 2 partes. Se você não tava esperando, talvez você não ouça a Tribo TDAH há muito tempo. Mas de qualquer jeito, agora eu vou fazer os agradecimentos em ordem aleatória. Porque a Thabita, não comecei por ela nenhuma vez até agora. Obrigada, Thabita. Deixa suas redes sociais. Eu tava aqui só escapando. Mas antes de descer as minhas redes sociais, eu vou dizer que se você tá aí ansiosa, você pode simplesmente assinar a Tribo TDAH, o apoio da Tribo TDAH, e você vai ter acesso a esse episódio na horinha. Sim! Além de estar no nosso grupo do Telegram com essas pessoas maravilhosas, que eu tenho certeza que vocês já estão encantados. Então, as minhas redes sociais em todas as plataformas são Thabita Moreira, sem Y, sem H, sem nada. Ai, obrigada por participar. Nada, eu que agradeço. Aline! Oi, deixa suas redes sociais. Oi, então, o meu Instagram é o Akimi27 e o Twitter Akimi_27. Ai, e obrigada pelo convite. Vini, deixa suas redes sociais também, para quem quiser falar com você entre um episódio e outro. Oi, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, podem me chamar e tudo, _Vespais. E foi muito divertido estar aqui com vocês. E, gente, não esqueçam, @TribuTDH em todas as redes sociais. Falem comigo se você tem coisas, teorias que você quer compartilhar com a gente, que não foram faladas nessa primeira parte do episódio. Você não sabe se vai ser falado ou não na segunda parte do episódio. Fala lá comigo, @TribuTDH em todas as redes. Ou, melhor ainda, como a Thabita falou, vem para a rede social, vem na verdade para o grupo secreto da Tribo TDH, é apoia.se/TribuTDH. Vem para o Tribo TDH, você entrando no Apoia-se, você tem o grupo secreto, você fala com todas as pessoas maravilhosas e o melhor, você ajuda a tribo não acabar. E a gente está precisando muito do seu apoio, da sua contribuição. E de qualquer jeito, se você puder ou não puder, não esquece de dar 5 estrelinhas na Tribo TDH, onde você ouve, e de repente indicar para um amigo, para uma pessoa que você gosta, para o seu especialista, de repente também ajuda. A gente está recebendo muitas indicações de especialistas, de pessoas que conheceram a Tribo TDH através de neurologistas, psicólogos, psiquiatras, que foram indicações e receberam um episódio da Tribo TDH para entender melhor o que estava passando. E eu fico muito feliz. Muito obrigada se você é especialista e indica a tribo. É isso por hoje, gente. Até semana que vem. E feliz episódio extra da Tribo TDH. Eu sabia que você não estava esperando. Nem eu estava esperando por isso. Beijos! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos apoiadores, os TDH Hypers, que fazem a nossa Tribo TDH acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, do Caetano, Skyatura, Rafa, Juliana Velma, Mari Mendes, Marina Pula, Leonardo Loza, Aline Mie, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner de Tonelli, Alexandre Maia, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, João Furtado, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Roger Lima, Gabriele Varão, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta, Graziela Godoy, Raquel Romaine, Kel Bonassoli, Fábio
Brunetti, Caroline Duarte, Rafael Pinheiro, Cássio Plácido, Malu, Bruno Rezende, Amauri, Nicolas Rossim, Jackson Luiz, Biscoito Bolacha, Gianluca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Berto, Sandor Tomiti, Jô, Eric Alves, Kessia, Luísa Carvalho, José Martins, Yuri Moraes, Ravena Bazana, Kiara Campos, Franklin Melo, David Correia, Vitor Ugar, Vinícius Paz, Maeli, Ana Luísa, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni, Anderlan Costa, Bel Castro, Clares, Iana Luísa, Chinodex, Miriam, Virgílio, Bepi Mitsu, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Michel Barros, André, Ubiratã Júnior, Laís Calazans, Santiago Luiz, Rodrigo Flores, Tamires, Alessandra Spiandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovici, Jadson, Marco, Ana Rodrigues, Marina Dálio Júnior, Renato Monteiro, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Scala, Renato Ribeiro, Rafael Ribeiro, Andréa Fernandes, Wesley Rueda, Diego Correia, Carol Garcia, Adriana Leopoldi, César Diego Matheus, Diego Pessoa, Jorge Rodrigues, Kaká, Luiz Gustavo, Maria Clara, Danilo, Desirê Santos, GL, Kelly Bortoli, Gustavo Arruda, Gabriela Bueno, Thay, Tatiane, Esdras Mendes, Andrei, Rodrigo Rocha, Stani Marini, Fernanda Biscalquim, Flávia Mitaki, Kelly Carmo, Kelly Cristine, Alice Portugal, Carla, Fábio Gesteira, Tatiana Diniz, Mai Santana, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Benjamin Aguiar, Jéssica Martinez, Ingrid Lourenço, Yas, Andressa Panice, Giovana Xavier, Amanda Vitória, Dilene Nath Pereira, Bruno Grilo, Ana, Vitória Cerqueira, Felipe Tuque, Júlio Sagato, Valmar Manelli.